um dos meus slogans foi fazer rico todos os grossistas que estavam nessa cadeia. Ok. Fizemos um acordo com o Grupo Castro Angola, em que ele vendia a cerveja a um certo preço e que nós venderíamos a cerveja ao mesmo preço e que no final dava-nos um bônus de 12%. Este foi o acordo. Está-me a dizer que o Grupo Castle faliu mais de 40 empresas com esse... Sim, mais de 40 empresas. Falir 40 empresas numa fase como essa é muito preocupante, porque são muitas famílias falidas, mais gente desempregada, mais gente reclamando da fome. Sim, eu como presidente tenho noção da gravidade desse problema. Dentro dessa luta, do meu lado, das empresas que eu controlo, morreu o mais velho Ngongo, morreu o senhor Mateus. Ngongo do Rangel? Sim, o grossista? Também, sim, morreu. O Mateus também morreu. Mas morreram por causa dessa situação? Sim, isso. O Cotangongo tinha me chamado na empresa dele. Ele tinha muito dinheiro e ele de repente perdeu o dinheiro. E ele dizia que alguém está lhe feitiçar, alguém está lhe fazer mal. Mas eu disse não, eu lhe provei por A e B, mostrando o estudo de viabilidade, que isso foi a estratégia deles. A estratégia deles, a visão dele era nos falir. E com que intenção? Sim, que intenção? Sim. A intenção é te falir para você trabalhar para ele e as tuas instalações estarem sob tutela deles. Ok. Sem pagar. Ok. Você já tem dívida, como o Grupo Castel tem feito. Tem dívida, então teus carros vão trabalhar de favor para a fábrica. Ok. Até pagares a dívida. E acredito que o governo já está por um ponto final sobre esse modelo de gestão danoso da fábrica. E para ver se as nossas empresas começam a ter lucros positivos e nós criarmos investimento. Isso parece um jogo de batota. O que é que eles fazem? Eles vão procurando pessoas que estão com expectativa de entrarem como grossista e fazerem esse negócio. Okay. Depois de 6 meses, eles entram com dinheiro e depois começam a reclamar que faliram. E como não tem uma apreciação técnica do negócio, eles não sabem como faliram. Está aí a razão do mais velho Ngongo de dizer que não, alguém me fez mal, alguém me bruxou e tinha que se lavar, estás a ver? Ok. Então, se o empresário não tiver dinheiro, não faz investimento. Se não fizermos investimento, não vamos tirar esses jovens do bairro a jogar no território e outros. É preciso que haja dinheiro. Então, é preciso que também esse grupo seja responsabilizado criminalmente e pagar os danos materiais, financeiros e moral, porque o que fez não há explicação possível. Assim, um cálculo rápido, quanto é que acha que o Grupo Castle, que tem como as marcas, congrega marcas Cuca, Eca, Nocal e refrigerantes, né? Sim. Quanto é que acha que o Grupo Castle prejudicou-vos em dinheiro? Eu tinha que pegar uma calculadora. Se a minha empresa reclama em 2 anos um prejuízo de 320 e tal milhões. De quantos? Sim, a minha empresa. E a minha empresa não era das maiores. Ok. Somando todas as empresas a nível nacional sobre este valor, imagina, então, nós pretendemos que se repare o dano, porque precisamos financiar as empresas de forma a entrarem no mercado e pôr os seus trabalhadores a funcionar, porque muitos estão em casa e ainda não foram indemnizados. Essa é a nossa pretensão. Rádio 20 é líder em audiência na NEC. Ouvintes, audiência, boa tarde, 15 horas e 58 minutos, terça-feira, 15 de agosto, ano 2023, e então estamos aqui para mais uma entrevista na sua rádio, tá certo?
E, portanto, mais uma entrevista em que tem o pendor de denúncia, tá? Esta denúncia é proveniente do... Está aqui conosco na rádio o senhor Restini Henriques para então fazer uma denúncia, muito por conta de alguma situação que passou envolvendo uma determinada empresa, tá? Que, portanto, teve aí alguns procedimentos dos quais ele vai explicar que ele também fez um estudo de viabilidade e viu, eu aqui mesmo só fui prejudicado. Então, ele, portanto, foi tido como grossista, ou é grossista, ou ainda vamos entender se ainda é ou se não é, empresário, e vai esclarecer então aqui o que aconteceu de facto. Empresa esta que o senhor Restini Henriques diz ter agido de má fé é o Grupo Castle. E vamos aqui entender como é que as empresas faliram trabalhando com este grupo. Restini Henriques, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Seja bem-vindo, tenho muito gosto em ter-te aqui. Obrigado. Eu sou o Restini Henrique, presidente da Associação de Grossistas e Distribuidores de Bebidas e Alimentos de Angola. Ok. Mais próximo do microfone, por favor. Isso. Como presidente, elegi-me como presidente. Ok. Um dos meus slogans foi fazer rico todos os grossistas que estavam nessa cadeia. Ok. Fizemos um acordo com o Grupo Castle Angola, em que ele vendia a cerveja a um certo preço e que nós venderíamos a cerveja ao mesmo preço e que no final dava-nos um bônus de 12%. Este foi o acordo. Continuamos com esse acordo durante 6 meses e as empresas nesse período ganharam dinheiro, mas eles viram que nós estávamos a ganhar dinheiro e inverteram o jogo. Ou seja, eles criaram um grupo de 15, o Top 15, criaram o Top 15. O Top 15 era para dar vantagens competitivas, ou seja, eles queriam fazer com que vendêssemos o preço da cerveja barato. Ok. Então, eles usaram o dilema ou o conceito de teoria científica, o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro diz em que você dá uma vantagem ao prisioneiro e, em contrapartida, dás uma liberdade ou um tempo para ele ser solto. Okay. Essa teoria eles utilizaram para nós, criaram o Top 15 a dizer que vão dar 14%. E os demais teriam bônus menor. Mais dos 14%, os que receberam os 14% tinham que baixar aí 6% a 7%. Tenho tudo isso documentado. Okay. O que é que isso vai gerar no mercado? Os demais que não quiserem vender a preço baixo, eles não vendem. Se não venderem, como têm obrigações financeiras, ou seja, pagam salário, pagam imposto e outros encargos, então obrigatoriamente têm que falir. E este efeito, isso criou um efeito dominó no mercado. Os demais também começaram a baixar. Ok. Eu, como presidente, tive encontros pedagógicos de forma a essa empresa mudar de atitude, porque aquela atitude fazia falir as nossas empresas. Só uma pergunta, Henrique, então, rapidamente. Inicialmente o contrato em mas depois foi mudado. Sim. Como é que foi mudado assim? Não tem papel, não tem nada, não há contrato por escrito? Não, os contratos sempre foram verbais. Ah, verbais. Foram verbais, mas nós temos documento da nossa relação comercial. Ok. Da compra, da venda e dos bônus. Okay. Isso é que vai mostrar a nossa relação comercial. Ok. E então, eles são tão inteligentes, o gestor do Grupo Castle Angola, que utilizaram a teoria do dilema do prisioneiro e a teoria de jogo. Ele já sabe que se um baixar ou dois baixarem, a tendência é a cadeia toda baixar. Okay. E qual é o impacto negativo que traz na economia e nos empresários? Primeiro é que nós vendendo o preço baixo da cerveja dele, como ele manda, ele vai conseguir concorrer com as outras empresas. Por exemplo, com a Refriango e a Bela, que estão a vender
preços mais baixos. E a Sodiba. E vocês grossistas, como é que E ganham se eles mandam baixar o valor da venda? Nós é que pagamos a concorrência. E Oh, no fim, depois de nós baixarmos este bônus, como ele manda, ou a percentagem, a receita que nos dá, o bônus que nos dá, aquilo, nós quando aplicarmos a regra, a fórmula de lucro, que é receita total menos custo total, aquilo vai nos dar um lucro negativo ou prejuízo para um grossista. para o grossista. E nós fomos falando com o Ministério do Comércio, fomos falando com a fábrica, que nós estávamos a falir. Totalizamos esse prejuízo todo há 2 anos atrás. Dava um valor equivalente em dólar de 2.300.000 dólares. É muito dinheiro. Ok. Mas, mesmo assim, nós não levamos isso num fórum criminal, porque há infração, não é? Eles violaram a lei da atividades econômicas e as leis da concorrência. Em Angola é proibido tu determinares o preço de quem tu vais vender e é proibido tu dizeres que oferece. Ok. E eu tenho esses documentos que provam isso tudo. Eles mandavam oferecer. É que isso parece magia. Como é que ele vai mandar a minha empresa oferecer o meu dinheiro? O desconto que ele está a mandar. Está a me mandar oferecer o meu dinheiro. Não faziam eles por quê? Olha, aí tu vais tirar uma conclusão que isso é tendencioso. Seria melhor eles na montante baixarem e nós na jusante seguirmos o que eles pedirem. O prejuízo seria deles, mas eles debitam o prejuízo nas nossas empresas. É aí a causa da falência de mais de 40 empresas angolanas que faliram nesta área. Mas vejo isso como um problema muito grave, porque destruímos família, destruímos emprego, e ainda bem que o Estado está a tomar conta dessa... Mas está-me a dizer que o grupo Castle faliu mais de 40 empresas com esse... Sim, mais de 40 empresas. Falir 40 empresas numa fase como essa é muito preocupante, porque são muitas famílias falidas, mais gente desempregada, mais gente a reclamar da fome. Sim, eu como presidente tenho noção da gravidade desse problema, tanto mais que tenho reunido com a ARC, e tenho reunido com algumas estruturas do governo, de forma a nós reaver este problema e pôr as empresas a funcionar e empregar as pessoas. Ok, muito bom, perfeito. Porque isso deu um dano, além de financeiro, um dano material muito grande. Muito grande. E tem sido uma luta muito grande. Nós e o Grupo Castle, desde 2015, dentro dessa luta, do meu lado, das empresas que eu controlo, morreu o mais velho Ngongo, morreu o senhor Mateus. Ngongo do Rangel? Sim, o grossista? Também, sim, morreu. O Mateus também morreu. Mas morreram por causa dessa situação? Sim, isso... o Cotangongo tinha me chamado na empresa dele. Ele tinha muito dinheiro e ele de repente perdeu o dinheiro. E ele dizia que alguém está lhe feitiçar, alguém está lhe fazer mal. Mas eu disse não, eu lhe provei por A e B, mostrando o estudo de viabilidade, que essas empresas que vendem o mínimo 50.000 grades por mês de cerveja, isso anualmente tem um prejuízo de 9 milhões. Mas como se você está a vender, o negócio está a sair, como é que tem prejuízo? O que eu quero, na verdade, entender é o seguinte: qual é o benefício do grossista como grossista e qual é o prejuízo do grossista? O que é que ele pode ganhar, o que é que ele pode perder como grossista? Aquele modelo que nós fomos inserido não dá lucro. Ok. Eu vou repetir o primeiro acordo em que nós tínhamos 12% de lucro. Ou não, de bônus. Fazendo as contas sem os descontos, nós teríamos aí um lucro de 4%. 8% é manutenção de caminhões, pagar os aluguéis, e aqueles custos operacionais.
Mas ele, quando nos manda baixar 4% a 6%, as empresas entram em Ok, prejuízo. ok. Então está ali a engenharia. Tá A entendido. engenharia em que eles. Isso foi estratégia deles. A estratégia deles, a visão dele era nos falir. E Com as que nossas. intenção? Sim, as Com que nossas. intenção? Sim. A intenção é te falir para você trabalhar para ele e as tuas instalações estarem sob tutela deles, Ok, sem pagar. ok. Você já tem dívida, como vê-se mesmo aqui no estudo de viabilidade, você tem dívida de 9 milhões e eu amostrei ao senhor Paulo Sim. do inquérito que eu fiz Sim, das sim. empresas. Isso. As empresas têm dívida com o Grupo Castel. O que é que o Grupo Castel tem feito? Tem dívida, então teus carros vão trabalhar de favor para a fábrica, Ok. até pagares a dívida. E acredito que o governo já está por um ponto final sobre esse modelo de gestão danoso da fábrica, e para ver se as nossas empresas começam a ter lucros positivos e nós criarmos investimento, porque não vejo o contrário, a não ser essa visão para nós ganharmos dinheiro, porque se, a ferramenta de trabalho do empresário é o dinheiro. Se o empresário não tiver dinheiro, não faz investimento. Se não fizermos investimento, não vamos tirar esses jovens do bairro a jogar no território e outros. É preciso que haja dinheiro. Então, é preciso que também esse grupo seja responsabilizado criminalmente e pagar os danos materiais, financeiro e moral, porque o que fez, não tem, não há explicação possível. É algo maquiavélico. Isso é estratégia, não é isolado, isso não é caso isolado. E o que é que eles dizem? Têm interagido com responsáveis do mesmo grupo? Eu tive muitas reuniões com o engenheiro Felipe Frederico. A última reunião que nós tivemos, ele me disse que não pagaria os danos. Isso é reincidente porque eles utilizam sempre essas técnicas. Mas eles reconhecem que realmente prejudicaram muitos empresários? Se reconhecem, isso não posso te dizer. Mas existem provas. Ok. Existe prova. Tanto mais que foram sancionados com 3,2% do seu rendimento do ano passado. Ok. Isso é a multa que a Arco deu. Ok. A Arco não vai dar multa sem ter provas. Ok. Existem provas. Agora, vamos ao juiz, né, em relação ao que nós estamos a pedir, a reposição dos danos, e o juiz logo vai decidir o que é que será feito em relação a esta matéria. Ok. Agora, como presidente dos grossistas, o que é que o senhor Gestini Henriques pretende? Sim, eu como presidente pretendo que haja reparação de dano. Primeiro, das 7 empresas que preferiram entrar com processo para o Grupo Castel. E espero que isso se resolva, porque eu, como presidente, não tenho separação de outras empresas, porque isso é a nível nacional. E sendo a nível nacional, o prejuízo é tanto que, se formos avaliar o ativo da fábrica e o nosso prejuízo, as fábricas já deviam passar para a associação e distribuir os ativos para os associados. Ok. Sim, porque o nosso prejuízo é mais valioso que o ativo da fábrica. Então, nós pretendemos que se repare o dano, porque precisamos financiar as empresas de forma a entrarem no mercado e pôr os seus trabalhadores a funcionar, porque muitos estão em casa e ainda não foram indemnizados. Essa é a nossa pretensão. Ok, ok.
E esses trabalhadores como é que estão? Esses Eh, trabalhadores, esses empresários? se- Estão em mau estado Uhum. em termos financeiros, outros já estão na cadeia, né? Uns Uhum. já roubaram Ok. e estão em situações difíceis. Difícil. Já estão em situações difíceis. Será que ainda temos, nesse momento, ainda temos grossistas endividados e ainda, se calhar, se a situação permanecer do jeito que está, vamos ver ainda mais empresas a falirem, mais famílias a falirem? Sim, o cenário que o mercado mostra é que as demais empresas vão falir. Isso parece é engraçado. Uhum. Isso parece um jogo de batota. Uhum. O que é que eles fazem? Eles vão procurando pessoas que estão com expectativa de entrarem como grossista Uhum. e fazerem esse negócio. Ok. Depois de 6 meses, eles entram com dinheiro e depois começam a reclamar que faliram. E como não tem uma apreciação técnica do negócio, Uhum. eles não sabem como faliram. Está aí a razão do mais velho Ngongo de dizer que não, alguém me fez mal, alguém me bruxou e tinha que se lavar, estás a ver? Ok. Então, eu acho que isso também tem que haver acompanhamento Uhum. do próprio Estado, mesmo a lei da atividade econômica diz isso, Uhum. assessoria ou dar formação ao empresário. Uhum. É muito bom porque estamos a destruir dinheiro. Imagine, eu vou ir buscar um crédito no banco de Uhum. crédito no banco de $1 milhão. Uhum. Vou aplicar esse dinheiro nesse negócio e depois o dinheiro desaparece. Ok. Estamos a destruir o país. O empresário tem que ganhar dinheiro e tem que reinvestir. Agora, é normal que dentro do mercado a concorrência pode te fazer sair do mercado, Uhum. mas não é o nosso caso. O nosso caso, nós estávamos a fazer concorrência desleal. Ok. Como é que um recebe 14%, outro recebe 10%, outro recebe 8%, Uhum. outro recebe 12%? Hein? Pois é. Então, esta situação fez com que as empresas falissem. É um problema muito grave e estás a ver você fazer negócio com um cego Uhum. e dares no cego 100 kwanza e dizer, olha, te dei 1000 kwanza. Pois é. É igual. Foi a técnica. Foi a técnica que eles fizeram. Eles são muito astutos. Uhum. Muito astutos. Uhum. E não é, eu tive uma conversa com o Dr. Carlos Rosado. Uhum. Ele disse: não, isso não é possível. Como é que te vendem, por exemplo, a 1000 kwanza, você vende a 800? Não, isso é incompreensível para mim. Eu disse ao Dr. Rosado, do ponto de vista racional, isso não tem uma explicação possível. Mas ainda bem que estás a ver essa ótica que não tem racionalidade. E a racionalidade está mesmo nesse aspecto. Fizemos uma coisa que não. Porque as pessoas não conseguem entender. Uhum. Por isso, esse processo está quase há 7 anos nós a estudarmos. Nós não. As entidades que eu passei essa informação. Ok. É mesmo ciência, isso é engenharia financeira. Assim, um cálculo rápido, quanto é que acha que o grupo Castle, que tem como as marcas, congrega marcas Cuca, ECA, Nocal e refrigerantes, né? Sim. Quanto é que acha que o grupo Castle prejudicou-vos em dinheiro? Eu tinha que pegar uma calculadora Uhum. e fazer o cálculo da produção de 2016. 2016, 2015 Uhum. foi um período em que o grupo Caster vendeu muito, porque nós estávamos a entrar em crise e a cerveja importada não entrou. Ok. E ali vendeu-se muito. Acredito que vendeu-se quase mais de 5 milhões. Não tenho aqui dados exatos, mais Vendeu- de 5 milhões de grades.
ok. Isso eu multiplicaria vezes um preço médio por causa das 3 marcas e subtraindo 4%. É uma pipa de dinheiro. Mais é ou menos. muito Por aí dinheiro. quanto, mais ou menos? Não consigo te precisar porque estaria a mentir. Tinha mesmo que ter factos. Ok. Factos não no sentido de porque eu fazia um cálculo médio. Médio quer dizer mais ou menos. Ok. Sim, mas batia. A margem de erro seria mínima. Ok. Mas é assim, se a minha empresa reclama em 2 anos um prejuízo de 320 e tal milhões, De quantos? sim, a Ok. minha empresa. E a minha empresa não era das maiores. Ok. Somando todas as empresas a nível nacional sobre este valor, imagina, não é? Imaginemos que houvesse 20 empresas como a minha, que em 2 anos tiveram Tiveram esse prejuízo prejuízo. de 320 milhões, por exemplo. Isso vezes 2 daria aí quase Deixa eu ver aqui. vezes 20. Sim. Agradecia que Sim, fizesse aí uma ajuda pela Exato. calculadora. Então, não é? aqui, qual é o cálculo? Um prejuízo de 320 milhões vezes 20 empresas. 320 milhões. Vezes 20. 640 milhões de kwanzas. Não, Hum? não, É isso. não. Se duas empresas daria 600 e tal milhões, não é? 320. De milhões, sim, 320 milhões. sim. Não, fiz mal. Não 300. fizeste mal. Não, 320 milhões. Não Não, fizeste mal. A calculadora é que não está por os zeros ok, exatos. vezes 20. Não. Isso, é a calculadora que não. Isso dobrou. Sim, tem que dar o dobro por causa. Me parece que são 6 mil milhões e alguma coisa. Mais ou menos isso, não posso te precisar. Eu gosto de falar com precisão. Então isso pode estar aí uns 4 milhões de dólares só de prejuízo. Não, é pouco. É pouco, né? É pouco. É pouco, porque eu estou com 7 empresas. Este cálculo foi feito há 3 ou 4 anos. Já dava 2 milhões e 300 milhões de 300 mil dólares. Imagina 20 empresas, não é? Exato. É mais. Espera ser indemnizado com esse montante. Dentro do cálculo que forem fazer. Não, isso não é indemnização. Indemnização é quando estás à espera de uma reparação. Isso é a reposição dos nossos valores. Ok. Porque esses dinheiro entraram na conta deles. Ok. O dinheiro entrou na conta deles. Porque nós pagamos o preço caro e ele nos obrigava a vender barato. Ok. E nessa de vender barato, nós não tínhamos lucro. Ok. Eu me recordo. Mas só contavam com o bônus, né? Eles davam apenas os bônus. Sim, o bônus dá prejuízo. Eu me recordo até hoje, Deus que eu tenha, o Felipe Frederic. Eu disse a ele. Não disse, escrevi para ele. O modelo de gestão da nossa, que vocês estão a aplicar às nossas empresas, a curto ou médio prazo, as nossas empresas vão falir. E espero que a minha visão esteja errada. Hoje estamos em 2023. Em 2023, as nossas empresas todas foram destruídas. É muitos milhões que se perdeu. Muitos milhões. Ok. É muitos milhões. Ok. É lamentável. Eu vejo que foram grandes empresários. Hoje as instalações deles estão a entregar toda por aluguer, pessoas que pegaram muito dinheiro. É Opa. lamentável, mas pronto. Exatamente. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Nós estamos a dar a nossa entrevista por encerrada. Mais alguma informação que queira deixar? Eu é que agradeço e espero que
Essa entrevista tem um impacto grande e Sim, deste naturalmente. impacto que os fazedores de políticas públicas vejam e que as empresas querem funcionar, querem pôr os seus empregados a funcionar e pro bem do desenvolvimento do país. Isso é o mais importante, porque nós é, 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 é mau nós vermos a nossa luta como eu. Uhum. Não. Quando nós criamos empresa, é porque nós estamos a falar de uma organização. Uhum. E a organização engloba, constitui pessoas, técnicas, gera dinheiro. Eu, por exemplo, falei no projeto do Grupo Casa, mas agora estou em outro projeto que criei outra equipe de funcionários, estamos a pagar segurança social, estamos a pagar o imposto de selo, Uhum. pagamos salário, os jovens até já estão há um ano, já fizeram filhos, já Boa. pagam a exame. É um ganho para a economia. Para a economia, exatamente. Então não podemos ver só no aspecto eu, senão vamos errar. Exato. Porque se viveres o empresário como o ganho é do empresário, vais errar. Uhum. Tem que pensar no ganho que a comunidade ou a sociedade terá sobre o Exatamente. investimento. Investimento. É essa ótica que temos que ter. Então, vamos esperar que os fazedores de políticas públicas exercem a lei e que o dano seja reposto. Ok. Rapidamente, uma pergunta que ficou por se fazer. Parece que a ECA e a Nocal também estão a falir. Eles disseram que tiveram que fechar algumas lojas de produção, tiveram que demitir algumas pessoas. Então isso é uma falência geral. Quer os grossistas, quer as próprias marcas também. Falir tem muito que se diga. Por uma razão muito simples. Os gestores são pessoas que conhecem a matéria de venda. E aqui vamos ir buscar uma equação, não é? O Grupo Cassa está despedido, não é? É um caso normal em gestão, mas é anormal para as pessoas. Agora, o Grupo Cassa tem uma tecnologia de ponta que funciona no Bom Jesus. Bom Jesus tem capacidade de produzir para Luanda. Então, para que ter a Cuca e a Nocal se ele produz no Bom Jesus? Ok. Não, eles compraram as ações. Acho que a estratégia deles é venderem venderem no Bom Jesus. Venderem no Bom Jesus. Eles querem tirar o peso, o custo em termos de salário, porque eles conseguem produzir no Bom Jesus. Agora é assim, não é? Aquilo agora é um monopólio, né? Imaginemos que tivesse outros donos de fábrica, acredito que podiam lutar no mercado de forma a cada um se impor e não despedir o pessoal. Né? Okay. Ao falar disso, recordou-me muito bem. Nós, no nosso pedido, não é? Vamos agora ao tribunal e o dano que eu tenho, eu não. As empresas têm, como é superior ao ativo deles, também podemos pedir as marcas. Ok. Sim, pedir as marcas. Essa é a intenção? Também. Okay. Também. Sim, vamos pedir as marcas. E o Grupo Castle deixa de exercer funções aqui? Não, ele vai vender cerveja, não é? Mas nós queremos as marcas, a ECA, a Nocal e a Cuca. E o que é que vão fazer com as marcas? Vamos produzir. Ok. E o Grupo Castle vai vender o quê, nesse caso? Ele vende cerveja contra as marcas, né? É negociável. Okay. Negociável. Eu espero que a gente não chegue nesse extremo e tudo depende da agilidade dele, porque se nós somarmos o prejuízo a nível nacional, não temos outra forma a não ser pensar nesta hipótese. De pedir as marcas. Sim. Pois é. Esperamos aqui, a Rádio 20 espera que o destino seja dado da melhor forma a isto, a melhor resolução possível a esta situação.
E muita força mesmo. Lamentamos a situação acontecida, mas uma coisa nós sabemos que um empresário bem-sucedido são famílias também bem-sucedidas. Cristine Henriques, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, muito gosto de ter-te aqui. Quer deixar contacto? Não. Obrigado. Uhum. Primeiro agradeço por estar aqui convosco. Ok. Eu acho que o meu número não é muito, não tem muita ênfase Isso. Pois é. nesta altura, porque as empresas alegadamente têm o meu número. Exatamente. Exatamente. Obrigado, eu. Obrigado, eu. Ouvintes, obrigado pela vossa presença e audiência. Muito gosto em tê-lo do outro lado. E, portanto, no áudio, Pinox Lados Bravo, Pinox Pro está nas imagens. Paulo Negrão no microfone. Boa tarde.